Pessoal, tudo tranquilo? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde principalmente. Ontem nós falamos nas revisões do livro 5 de vocês sobre fatoração, produtos notáveis e aquelas áreas de figuras planas, né? Assuntos básicos, mais importantes para os diversos problemas que vocês enfrentarão aí no Enem, que inclusive ontem já saiu que o MEC determinou para o dia 17 de janeiro, acho que já estão sabendo, né? A primeira prova é dia 17 de janeiro. Então tem um tempo bom aí para vocês estudarem. Então, dando continuidade aí às revisões do livro 5, a aula 21, que já foi dado, mas é um assunto que eles requerem revisão, tanto que vou colocar no livro 5 é esse assunto, equação exponencial. E vocês sabem que por aquilo que a gente tem experiência na área, a gente coloca uns nomes assim que você não vai achar no livro, mas dá para você definir a diferença entre uma equação exponencial, outra e outra. Nós temos 3 tipos de equação exponencial, né? Que dentro desse contexto aí você resolve qualquer problema. É o caso da exponencial simples, que quando eu falo simples é porque ela vem assim, ó, uma base de um lado da igualdade e outro depois. 2 valores apenas, uma base aqui, outra aqui. Pode até ter bases iguais várias, mas eu tenho que resumir todas para que fique uma de um lado no primeiro membro e outra do outro lado do segundo membro. Isso não quer dizer que vindo 3 aqui de valores iguais, de bases iguais, eu não possa juntar e tornar ela de uma base só, entendeu? Uma base antes da igualdade, primeiro membro, uma base depois, segundo membro. Por exemplo, o que é uma equação exponencial? Ele diz, aliás, a matemática fala que toda equação exponencial é aquela equação que possui incógnitas, letras, no expoente das potências. Então, qualquer equação que você vê x, y, w, z, qualquer letra no expoente, com certeza é equação exponencial. E nós temos 3 formas de resolver as equações exponenciais, e a primeira delas é a equação simples, que é exatamente o que eu falei. Vai ter um valor antes da igualdade no primeiro membro e vai ter uma base depois do segundo membro. Por exemplo, um caso assim, 4 elevado a x mais 1 é igual, exemplo, a 16 elevado a x. Você vê que tem, ó, uma base, não é o expoente pode ter 300, mas a base é 4 e do outro lado tem uma base 16. Né? Nós não vamos resolver por enquanto, mas essa é a exponencial simples. Como eu falei, pode ser que você tenha 4 elevado a alguma coisa e tornar tudo numa base só, certo? 4 vezes não sei o que, tal. Você junta numa base só e a outra base do outro lado. Consequentemente, a gente tem aqui uma equação exponencial de forma simples de resolver. Além de simples no nome, é simples na solução. Beleza? O que ele fala? Qual as fórmulas que nós temos de resolver uma equação exponencial simples? Ele diz assim, que nós temos que fatorar essas bases, fatorar é decompor em fatores primos, para que elas fiquem exatamente iguais. Uma equação exponencial que você não consiga tornar as bases iguais, com certeza você não vai ter solução para ela. Vai ficar sem resolver. Agora, que forma nós temos de fatoração ou você não podendo fatorar, porque tem casos que não há possibilidade de fatorar. Aí você vai ter que usar as propriedades das potências, que são 13 propriedades e 2 exceções, não é mesmo? Vocês devem estar lembrados, são 15, acho que foi no primeiro ano que vocês deram isso. São 15 propriedades, entre as 2 exceções. E relembrando algumas delas, por exemplo, a propriedade, as potências diz assim, ó, que toda base positiva, o resultado é positivo, né? Que toda base negativa com expoente par, o resultado também é positivo. Que toda base negativa com expoente ímpar, o resultado é negativo. Que toda base elevada a 0 é sempre igual a 1. Que toda base 1 só dá resultado 1. Que toda base fracionária eleva cada termo ao expoente, não é mesmo? Que toda base elevada a expoente negativo, que é a que mais complica a vida do cidadão. E toda base que tiver o expoente negativo, ele é igual a fração de numerador 1
E o denominador é a própria base com expoente positivo, não é mesmo? A letra H, que é aí por letra A, B, C, D, F, F, G, H, I. Na letra H diz que é potência de potência. Você já tem na base uma potência e tem outra potência fora. Que acontece na equação exponencial com artifício, acontece esse caso. Uma base aqui já potência e tem outro expoente ou outros expoentes fora. Aí é aquele caso da potência de potência. E a regra diz que é para conservar a base e multiplicar os expoentes. Beleza? E a última delas, não entrando na multiplicação e divisão, diz na potência o quê? Que o produto de bases de potência elevada a qualquer expoente, eu tenho que elevar cada termo ao expoente indicado. Ou mesmo juntar tudo dentro do parênteses e elevar de uma vez só. Aí vocês têm 9 propriedades da potência. As outras 4 para completar 13 são 2 da multiplicação e 2 da divisão. Bom fazer uma revisão nessas potências porque surge muito, viu, na exponencial. Então o que ocorre? Na multiplicação, potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Na divisão, conserva a base, subtrai os expoentes, não é mesmo? Na potência semelhante, você vai multiplicar as bases ou dividir, dependendo do sinal que vier, e conservar o expoente comum. Aí são 13. E as exceções são aquelas da base negativa dentro do parêntese e a base negativa fora do parênteses, com expoente par, que são diferentes, não dão iguais de jeito nenhum. E a outra exceção é da potência de potência. Quando eu tenho um parênteses com a potência elevada a outro expoente, eu conservo e multiplico. Mas quando eu tenho uma potência elevada a outras potências, que não é dentro do parênteses, eu tenho que fazer potência dos expoentes. Beleza? Então aí são 15 propriedades das potências que vocês poderão utilizar e deverão utilizar em caso da equação exponencial. Beleza? No caso da simples, ele diz assim, ó, que eu tenho que tornar essas bases iguais, fatorando essas bases se possível, ou então aplicando essas propriedades que eu falei, da potência, para que elas fiquem exatamente iguais. Depois de estarem iguais, aí eu vou trabalhar com os expoentes. Porque a regra fala, fatore ou aplique as propriedades para que elas fiquem iguais e trabalhe igualando os expoentes. Para quê? Para determinar o valor da incógnita que está fazendo parte daquele expoente. Que a letra, você sabe, é subjetiva. Pode ser um A, um B, um X, um M, um N, não importa. Tendo letra, eu já sei que é uma equação exponencial. Esse caso, por exemplo, que eu coloquei aqui, já que fala que na simples eu tenho que fatorar essas bases, ora, esse 4, eu poderia fatorar 2 ao quadrado, poderia, mas eu vou perder tempo, já que esse 16 pode dar base 4, entendeu? É uma questão de criatividade e você olhar e não precisar desgastar tanto tempo para resolver. O que é que nós faríamos aqui? 4 elevado a x mais 1, ele é igual a 4 ao quadrado de x. O x já estava lá, que 4 vezes 4 dá 16. Ó. Aí eu tenho bases iguais. Aí sim. Se fosse um outro valor, 32, por exemplo, aí eu não poderia, porque não daria base 4. Então, às vezes, você tem questões que não há necessidade de você fatorar pelo menor fator comum. Descer para 2 ou para 3 ou para 5, não. Dando para fazer bases iguais direto, você já faz direto. E essas bases estando iguais, a regra diz que é para eu desprezar essas bases. Elas não valem mais nada. Quando estiverem iguais, eu corto. O que é que diz a sequência da regra? Iguale os expoentes. Então, eu vou fazer x mais 1 é igual a 2x. Igualei os expoentes da potência, tá vendo? Consequentemente, eu trago para cá menos 2x e passo para lá menos 1, trocando o sinal. Valores independentes no segundo membro, valores algébricos no primeiro. X menos 2x dá menos x. E aqui aquele jogo de sinal, menos com menos dá mais. O resultado dessa expressão é x igual a 1. Beleza? Então, se eu tenho como tornar essas bases iguais direto, assim eu faço. E com certeza não vai dar errado. Aí diz, x é igual a 1, porque se eu substituir esse x aqui, ó, ele vai dar igual a esse, ó. 1 e 1, 2. Aqui também é 2, ó.
Ó. Então, a substituição do valor numérico representa a realidade da operação. Porque 1 e 1, 2, 4 ao quadrado dá 16, igual a esse. Beleza? Tranquilo. Agora, dentro desse contexto aqui de bases iguais de dois membros, na simples, aparecerão várias situações. Não é só essa simples, vem raízes, aparece decimais, aparece frações, aparece todo tipo. O certo é que você tem que estar direcionado como eu vou tornar essas bases iguais. Trabalhando o processo, é fatorando, é aplicando propriedade, seja lá o que for. O certo é que quando elas estiverem iguais, eu posso resolver. Enquanto não, eu tenho que trabalhar para essas bases ficarem iguais. Não é tornar as bases iguais à força, à força bruta. Tem que ficar 2, eu vou botar 2. Não, não é assim. A gente vai ter que trabalhar passo a passo as questões para que essas bases realmente fiquem iguais, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Nada difícil. Vamos botar aqui, colocar, por exemplo, 9 elevado a x mais 2 é igual a 27. Ora, aqui eu não tenho um expoente aqui, mas eu tenho aqui de letra equação exponencial. E aqui é um caso totalmente contrário ao que nós fizemos no primeiro caso, porque aqui eu pude tornar esse 16 com base 4, mas aqui eu não tenho condições de tornar 27 igual a 9 de maneira nenhuma. Aí agora eu tenho que fatorar, porque a primeira regra diz fatore as bases. Então, se você pega o 27, que é o maior logo para fatorar, ele vai dar 3 ao cubo. 3 ao cubo. Aqui, ó. E o 9, com certeza, 3 ao quadrado, até aqui. Ó, 3 ao quadrado. Então, eu digo que esse 9 é 3 ao quadrado, fatorado, do expoente fora, que é 2. Lembra que eu falei naquela propriedade da letra H? Potência de potência. Uma potência já está dentro do parênteses e outra expoente fora. Quando a gente cortar essa base, eu vou fazer o produto dos expoentes aqui, ó. É a propriedade da potência. Igual a quem? 27 dá 3 ao cubo. Aí eu tenho exatamente bases iguais. Tranquilo? Consequentemente, ó, desprezada. O que nós vamos trabalhar é o 2 multiplicado pelo expoente x mais 2, porque diz que é potência de potência, multiplica os expoentes, que é igual a 3. Distributiva aqui, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4, que é igual a 3. Consequentemente, eu jogando o 4 para o outro lado, eu vou dizer que x é igual a menos 1 sobre 2. Eu encontrei o valor da incógnita x, que podia ser y, podia ser z, podia ser w, podia ser qualquer coisa. Mais um exemplo da simples, ó. Essa equação simples, ela tem esse critério. Tenho que tornar as bases exatamente iguais. Transformei ela, acabou o problema. Vamos ver mais um exemplo aqui agora, da seguinte forma, ó. Aconselho a vocês, pessoal, é igual, vamos colocar aqui 32 elevado a x. Muito bem. Olha aí, ó. Equação exponencial simples. Um valor antes da igualdade, um valor de base depois da igualdade. Claro, eu tenho certeza que enquanto isto aqui não ficar igual a isso ou vice-versa, eu não posso resolver o problema. Eu tenho que trabalhar. Preste atenção. Esse número inteiro, por si só, eu já fatoro ele. Já que não tem como eu chegar daqui para aqui. Eu vou ter que fatorar ele. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 deu 4, por 2 deu 2, por 2 deu 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu já sei que dá 2 à quinta. Aqui dá 2 à quinta, ó.
2 a quinta de quem? Do x que já está lá. Mas aqui, a fatoração é feita também, mas só que você está vendo que aqui é uma fração, aqui é um número inteiro. Beleza? Aqui faz parte dos racionais, aqui faz parte dos naturais e inteiros. Diferente. Então, eu não posso pegar uma fração e equiparar um número inteiro. Eu tenho que transformar essa fração aqui num número inteiro como esse. Independentemente de o que vai ficar no expoente. Aí, o que é que diz a propriedade da letra G, que eu falei que é uma das mais complicadas? Ela diz o quê? Não é que é complicada, é que é a mais trabalhosa de todas elas. Fala que toda fração, não é uma assim e outra não, é toda e qualquer fração que tem numerador 1, a potência dá expoente negativo, depois de fatorado. Então, o que é que você vai ter aqui? 16, olha ele aqui fatorado ali já, ó. 1, 2, 3, 4. Esse 2 aqui, ele vai dar elevado à quarta, mas negativo. Ele vai elevado a 4 negativo, tá vendo? Por que ele deu expoente negativo? Porque a fração é de numerador 1, segundo a propriedade da letra G das potências, e a fatoração aqui é 2 à quarta. Se fosse um 16 inteiro, com certeza seria 2 à quarta. Mas como é da fração de numerador 1, eu tenho que elevar o expoente negativo. Beleza? É como se invertesse a fração. Como não? Na verdade, inverteu a fração. Beleza? Então, na sequência, nós vamos ter o quê? Ó? Bases iguais, evidentemente, nós vamos cortar. E vamos fazer menos 4, ó, potência de potência. Um expoente multiplicado pelo outro, que é igual a quem? A 5x. Tranquilo? Aí eu vou fazer menos com mais dá menos no jogo de sinal aqui, 12x, menos com mais dá menos 20. É igual a quem? 5x. Jogando para cá eu vou ter menos 12x, menos 5x, é igual a 20. Troca de sinal para um lado e para o outro. Somando sinais iguais, dá menos 17x, que é igual a 20. É porque x é igual a 20 sobre menos 17. Beleza? Aí você resolve uma equação exponencial simples, tranquilo. Desde que você vá seguindo o passo a passo dela e, consequentemente, você vai conseguir resolver. Não pode atropelar, querer fazer bases iguais à força. Aí não. Eu tenho que usar a técnica das propriedades, das potências. Eu tenho que usar a técnica da fatoração, enfim, contanto que eu chegue a um resultado real nas bases, né? Para depois eu desprezar. Porque na exponencial diz, bases iguais, despreza-se as bases, elas não valem mais nada. O trabalho vai ser com os expoentes, que eles podem dar expoentes naturais ou inteiros direto, como pode dar potência de potência, e fazer a distributiva como nós fizemos ali, e fizemos aqui. Aqui não houve necessidade, porque foi direta, né? Então, vou apagar aqui e botar mais uns exemplos aqui para vocês verem o que é que acontece. Várias situações de exponencial simples que você observa o quê? Que tem várias e várias transformações dentro da exponencial. Não é o próprio assunto exponencial que dificulta, é aquilo que está dentro dele. Potência, raízes, decimais, enfim, uma série de coisas. Se você pegar um problema assim, ó, observe, 2 raiz de 2 elevado a x é igual, vou botar aqui frações, ó. Aliás, vou botar um decimal aqui, 0,25. Ora, é uma exponencial? É, porque tem incógnita no expoente da potência. Aí vem aquele critério que eu falei no início. Eu não posso ter duas bases de um lado só. Eu tenho que resumir para que fique apenas uma base só. E aqui você está vendo que tem um 2 e outro 2, ó. E aqui tem mais outro decimal que eu tenho que transformar.
Eu tenho que trabalhar isto aqui para ficar apenas um valor. Eu tenho que trabalhar isso aqui para ficar apenas um valor na base. Tranquilo? Neste caso aqui da raiz, vem aquela regra que vocês estão lembrados. Se não lembrar, vamos refrescar a memória agora. Eu tenho que introduzir o fator externo no radical. Eu tenho que introduzir o fator externo no radical, já que não há possibilidade de eu extrair esse, ó. Se eu pudesse extrair esse aqui, eu extrairia, ficar até melhor. Mas eu não posso, porque o 1 do expoente não divide pelo índice, certo? Não divide pelo índice. Então, o que é que ocorre? Eu tenho que introduzir esse fator aqui dentro do radical. A regra diz, ó, introdução de fator no radical. No radical. O radical é esse sinal. Então, esse 2 vai ter que entrar. Pode ter 10 fatores aqui fora. Eu sou obrigado a introduzir todos. Porque quando eu introduzir aqui, vai ficar com certeza uma base só. Repare o critério que nós vamos usar aqui, ó. O que é que diz a regra com relação à introdução de fator? Preste atenção. Sei que vocês sabem, mas pelo menos alguém pode estar esquecido. Olha aqui, ó. O 2 que está aqui, ele permanece. Que ele não vai sair, que não pode dividir o expoente pelo índice. Ele vai multiplicar pelo fator que está entrando, ó, que é esse 2 de fora, ó. Tá vendo? Eu introduzi o fator no radical, mas não é só botar por minha conta, botei, joguei lá para dentro, parou. Não. A regra diz assim, ó, multiplique o expoente do fator pelo índice da raiz. Vou repetir. Multiplique o expoente aqui do fator, que é 1, aqui não bota, você sabe que não precisa, né? Multiplique pelo índice da raiz, que também é 2, que também não se coloca no radical 2. Todo mundo sabe. Só de cúbico para frente. Então, 1 vezes 2 aqui é o expoente do fator que entrou, ó, quadrado. Se aqui fosse 2, eu faria 2 vezes 2, 4. Então, a regra definitiva diz, ó, para introduzir um fator no radical, qualquer fator, 1, 2, 3 deles que estão fora e multiplicar pelo índice da raiz. Aí ele entra com um novo expoente, que é esse. Beleza? E lá eu vou ter que... Presta atenção, isso aqui ficou o número inteiro. Vai ficar o número inteiro aqui, ó. Como é que eu vou igualar uma decimal? Não tem como. Eu já vou trabalhando aquele lado de lá também, ó. Aqui eu já estou no início do trabalho de transformação. Agora eu vou continuar lá. Aquilo é uma fração, dá uma fração de quê? Todo mundo sabe, de 25 centésimos. Porque tem 2 números depois da vírgula, logicamente 2 zeros embaixo. Beleza? Vou continuar trabalhando essa parte, não adianta pressa, pessoal. Quanto mais devagar você for, lentamente, dificilmente você vai errar, né? Agora, sempre fazendo. Isso aqui tem que ficar igual a isso. Isso aqui tem que ficar igual a isso. Isso aqui tem que ficar igual a isso. Eu vou trabalhar. Vou trabalhando as possibilidades matemáticas até eu conseguir. Olha o que é que ficou aqui dentro dessa raiz, ó. Uma das propriedades da potência, que é da multiplicação, que eu falei no início, ela diz o quê? Eu vou conservar a base no produto e vou somar os expoentes. É a propriedade da potência. Então eu vou fazer isso, ó. A raiz, o 2 sozinho, que eu conservei a base. Aqui é 1, eu faço 2 e 1, 3. Elevado a quem? X. Beleza? Ó, uma base só. Embora dentro da raiz, mas vai sair. Eu venho aqui e faço o quê? Simplifico 25 por 25 dá 1. 100 por 25 dá 4. Transformei em fração e simplifiquei. Olhe, vocês têm 3 caminhos na fração, não mais do que esse. Qual é o primeiro? Para que fique igual. Simplificar. Depois de simplificar, não deu para ficar igual? Fatore.
Esse é o caminho. Não deu para ficar igual? Inverta. Só tem esses 3 caminhos, não tem outro, para trabalhar uma fração. Eu fatoro primeiro, aliás, eu simplifico primeiro, como eu simplifiquei aqui. Se não for possibilidade de ficar igual, eu fatoro. E depois da fatoração, eu inverto. Esses são os 3 caminhos. No caso da simplificação deu certo, eu estou simplificando. Presta atenção. Quando não se tem raiz exata, aqui, toda raiz que não é exata, claro que você não vai transformar em decimal. Decimal é trabalho de doido. Nós já pegamos uma decimal e transformamos em fração, o que é que nós queremos com decimal? Aqui dá 1,41, imagina, elevado a 3. É complicado. Toda potência dentro de uma raiz, ainda que não exata, porque se fosse 4 aqui, dá 16. A raiz de 16 é 4, beleza. Mas não é, porque aqui vai dar 8. E 8 não tem raiz exata, beleza? Então o que é que eu tenho que fazer? Todo valor dentro de uma raiz que não tem raiz exata, eu posso extrair essa raiz como potência de expoente fracionário. Toda raiz fora, ela é uma potência de expoente fracionário. E toda potência fracionária, em contrapartida, é uma raiz dentro. Porque a potência é uma operação inversa à radiciação, ou vice-versa. O que eu estou falando? De repente você pega um valor assim, ó, para você ter uma ideia. Você poderá pegar uma expressão qualquer de um problema, que ela possa vir assim, ó. 27 elevado a 1/3. Para chegar àquele caso que eu estou falando, ó, você pode pegar uma fração assim. Uma coisa é certa, nas 15 propriedades das potências, incluindo as exceções, você não tem nenhuma propriedade que diga assim, ó, toda base elevada a expoente fracionário. Não tem. Então, se não tem, ela é potência no formato, mas na solução ela é radiciação. Ela é raiz. Como? Você vai abrir o radical, jogar o 27 como radicando, quem desce para expoente é o 1, quem vem para o índice é o denominador. Aí é raiz cúbica de 27. Aí sim, que vai dar o quê? 3. Não é 27 vezes 1, é 27 dividido por 3, 9. Isso não existe. Nunca vi dizer que uma potência multiplica pelo expoente dela mesmo. Aí não. Se não, seria assim, ó, 2 ao cubo dá 2 vezes 3, 6. Aí não é potência. Potência é a base multiplicada por ela mesma. Tantas vezes seja o expoente, não é mesmo? Então, jamais eu posso ter uma base e tentar multiplicar pelo expoente dela própria. Aí não. Eu posso ser um expoente por outro expoente. Aí eu posso. Nós podemos. Mas uma base pelo expoente, jamais. Não existe. Então, por isso que aqui não é potência. É potência no formato. É 27 elevado a 1/3. Mas a solução dela é uma radiciação. É o mesmo caso daqui, ó. Está aqui dentro da raiz, eu vou ter que extrair. Consequentemente, vai dar uma potência de expoente fracionário. Olha aqui, ó. O 2 do radicando sai como base da potência. Saiu da raiz, base da potência, como foi o 27 lá naquele exemplo, ó. O que vai subir para numerador é o expoente dele. Vai subir para fração, para numerador. Quem vem para denominador? O índice da raiz do x que já está lá fora. Entenderam? Ó, base da potência, potência, expoente do radicando subiu para numerador, índice da raiz, denominador. Aí eu fiz uma potência de expoente fracionário. O que eu falei, confirmando aquele caso que eu botei ali, ó, como exemplo. O que é fração fora de expoente fracionário? É raiz dentro. O que é raiz aqui dentro é uma potência fora. Aí eu continuo. Isso a base é 2. Aqui não é base 2, mas eu aplico aquela propriedade anterior da potência. Toda fração de numerador 1 gera uma potência de expoente negativo. E o 4 fatorado é o quê? 2 ao quadrado, porém negativo.
Beleza? Tá vendo aí? Não precisava nem do parênteses, mas eu coloquei, mas tudo bem. Posso tirar. Porque não tem outro expoente fora, se tivesse, eu colocava parênteses. Aí eu já tenho as bases iguais, agora eu vou para o processo do corte. E vou armar o problema 3x sobre 2 é igual a menos 2. Olha, aqui nós temos extremos, ó. Fica mais prático para você resolver. Quando é que nós podemos usar extremos, produto dos meios pelos extremos? Quando você tem entre as duas razões a igualdade. Então, o que é que acontece? Dando continuação. Os extremos e os meios e os extremos eu só posso fazer, sabe quando? Quando eu tenho a igualdade entre essas razões. Beleza? Se aqui fosse vezes, eu fazia em cima e embaixo. Mas aí tudo bem. Então, eu faço 3x vezes 1, dá 3x. Igual a quem? Menos com mais daqui dá menos 4. É porque x é igual a menos 4 sobre 3. Uma fração irredutível, mas não importa. O resultado definitivo é esse aqui. Ó. O resultado definitivo é esse aí. Tá vendo? Então você trabalha uma raiz, trabalha um decimal, trabalha uma fração, trabalha tudo. Desde que você tenha possibilidades de que essas bases fiquem exatamente iguais. Se vire. Beleza pura? Aí nós estamos trabalhando com expressões de equações exponenciais simples, em que tem um valor na base anterior, antes da igualdade, e um valor de base depois. Show de bola? Vamos apagar e vamos agora para frente. A simples já foi. É um revisional, segundo o livro de vocês, o 5, está seguindo, e a gente vai seguir o que está nele. Aí depois vem negócio de triângulos, esses processos todos. O que tiver, nós vamos seguir e vamos passar as atividades a partir da semana que vem. Por quê? Porque muita gente não pegou o livro ainda, com certeza. E se eu passar, aí vai ficar aquela confusão. Um tem, o outro não tem, e vai ser prejudicado. Porque eu vou pontuar, né? A não ser que alguém que tenha um livro, quando eu passar e não tiver, pede o colega para mandar uma foto e aí vai embora. Mas não deixe de fazer. Bom, a equação exponencial simples, vocês tiveram uma ideia, beleza? Agora nós vamos para cá, ó. Segunda possibilidade de solução de uma equação exponencial. Exponencial, vou abreviar, com artifício. Quando eu falo assim, é exponencial com artifício, no livro você não acha não, viu? Vai procurar esse nome artifício, você não vai achar nem quando acha. Por quê? Artifício é a gente usar um critério para resolver a expressão, a equação exponencial, que não é o caso da primeira. Que a primeira é só fatorar ou aplicar a propriedade. Nesse não, tem umas transformações dentro dela, como vocês mesmos sabem, que necessita de aplicar alguns artifícios dentro para poder resolver. E outro detalhe, ela irá aparecer, ó, várias bases aqui, ó, antes da igualdade uma cacetada e depois da igualdade poderá ter várias também. Aí não é para pegar e dizer, tenho que tornar as bases iguais. Não, porque vai ter casos como esse que eu vou botar aí agora, ó. Presta atenção, depois eu digo a regra. 3ax, deixa eu colocar esse problema aqui rapidinho. Mais 3 elevado a x mais 1. Mais 3 elevado a x mais 2. Isso é igual a 117. Aí, ó. Eu quero ver qual é a possibilidade que você tem de pegar um problema desse e tornar aquela base lá igual a isso, mas nunca. Até porque ali é um número, ó, múltiplo de 3, múltiplo de 9 e tal, mas nunca vai dar 3 aqui não. Aqui, se você fatorar isso aqui, ele não vai dar base 3 única, nunca vai dar 3 com alguma outra coisa. Certo? Então isso não é tornar bases iguais, até porque
você está percebendo que tem vários expoentes ali, ó. Vários, e não um só. Sendo assim, este tipo de equação exponencial com artifício, segundo a regra, ela passo a passo dá para você resolver. O que é que diz? Primeiro de tudo, é você separar aqueles expoentes dobrados, no caso desse e desse, esse não que já está único, tá vendo? Esse permanece do jeito que está. Mas aquele expoente que tiver 2 ou mais termos em cima do expoente, eu tenho que separar eles com a mesma base da potência, fazendo produto dessas bases, que em contrapartida é aquela propriedade da multiplicação de potência, que vai conservar a base e somar os expoentes. Como aqui eles estão somando mesmo, eu vou transformar em potência da mesma base, fazendo o produto dessas bases. Que é para você entender que essas bases iguais aqui embaixo multiplicando, é como se eu juntasse uma base só e somasse os expoentes. Tranquilo? Aí tem que separar. Primeiro passo é separar os expoentes que são dobrados. Ó. O que é único, ele vai continuar. Mas, ó, 3, vou separar com esse x do expoente. Cuidado que aqui não é para botar isso, ó. Esse mais é do expoente, não é da base. Isto aqui é o que eu falei, ó, vezes produto da mesma base, do mesmo 3. Com quem? Com o 1. Ó, separei os dois expoentes, cada um com sua base igual. Não é diferente. O 3 é aqui e é aqui. O mesmo 3. E os expoentes? Separei esse. Olha ele aí, ó. O mesmo vou fazer ali na frente. Cuidado que você pode botar mais aqui e perder. Aqui é produto. É a potência, ó. 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado, que é igual a 117. Beleza? O primeiro passo da solução é essa. É aí o início de resolver uma exponencial com artifício. Vários expoentes, uma série de situações. Então, na sequência, a regra pede que todos os elementos que estiverem elevados a x, aqui, sejam substituídos pela incógnita auxiliar, que é y. Aí eu vou pegar esse 3ax, ó, e substituir por y. Beleza? Mais quem? Ó, ax, y de novo, vezes 3 mais y novamente, vezes, se quiser adiantar a potência, adiante. 3 vezes 3, 9. Se não, vá fazendo passo a passo. 117. Beleza? Aí ele diz, após separar os expoentes, após fazer as potências, efetue as multiplicações na ordem dos símbolos e sinais, ó. Aqui eu repito, aqui eu faço 3 vezes y, 3y. Aqui eu faço 9 vezes y, 9y, que é igual a 117. Beleza? Então, o que é que diz a sequência da regra do artifício? Separe os expoentes com a mesma base da potência. Substitua todos os elementos elevados a x pela incógnita auxiliar y, que pode ser w, pode ser z, pode ser qualquer coisa. Mas substitua por uma outra incógnita que não é a da equação. Substituir. Fiz essa potência. Fui para a multiplicação, efetuei na ordem. Eu não posso multiplicar antes de fazer potência. 3 vezes 3, 9 elevado ao quadrado, não é assim. Faço primeiro a potência, depois faço o produto. E aqui ele diz, determine o valor da incógnita auxiliar. Equação do primeiro grau, 1 e 3 quartos e 9, 13y, que é igual a quem? A 117. Continuando para determinar o valor da incógnita auxiliar, nós temos 117 dividido por 13,
que vai dar exatamente o quê? 9 vezes 3, 27, 9. Vai dar 9. Beleza? Achei o valor da incógnita auxiliar, não é solução da questão. Não imagine que seja, porque não é. Esse y aqui, ó, eu tenho que achar o valor de x. E a regra diz o quê? Eu tenho que transformar isso aqui numa equação exponencial simples para determinar o valor de x. Observe, o que foi que nós trocamos por y? 3 elevado a x. Ou não foi? Ó, tirei 3x, joguei y. Tirei 3x, joguei y. Então, 3 elevado a x é igual a y. Olha lá. Isso quer dizer que na equação exponencial simples eu digo que y é quem? 9. Olha ele aqui. Aí eu parto para tornar as bases iguais. Que ali é simples, ó, uma de um lado e outra de outro. Eu faço 3 elevado a x é igual a 3 ao quadrado. Vou cortar como a regra manda e vou dizer que x é igual a 2. Aí sim. Pode ser que você tenha lá nas opções esse 9, ó. Cuidado, que o costume do cachimbo bota a boca torta. A pressa é inimiga da perfeição. Muito embora a lentidão seja inimiga do progresso. Mas o 9 aqui não é solução. É uma ajuda que se deu com a incógnita auxiliar para encontrar o resultado final, que é x. Na verdade, a equação quer saber o valor de x e não de y. Y é apenas um caminho. Beleza? Aí é uma exponencial com artifício. Usa dessa forma. Nós vamos ver mais uns exemplos aqui para vocês firmarem o conhecimento. Ó, vou apagar aqui e botar outro. É uma sequência que você faz aí direto que não vai lhe dar problema. Não vai lhe dar problema. E aí você percebeu que não há necessidade de procurar tornar bases iguais. Aí não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é mesmo? Olha aqui, ó. 2 elevado a x mais 2. 2 elevado a x mais 3. Mais 2 elevado a x mais 4. É igual, vou pegar aqui o valor, a 224. Ora, aqui está o exponencial, que isso aqui eu fatorando não vai dar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, nunca. É o caso que não é simples. Eu tenho que pegar, é a regra segundo fala. Separar expoente, separar expoente, separar expoente. Com a mesma base da potência. Olha, 2ax vezes 2 ao quadrado. É essa a solução inicial, ó, vezes produto e não mais. Muito cuidado, porque se você jogar mais aqui no meio, perdeu a questão. É produto de potência da mesma base. Quer ver? Ele diz o que no produto de potência da mesma base? Conserve a base e some os expoentes. Olha lá. Voltou ao princípio, tá vendo? Então, eu separo com produto. E vou continuando. Sim, uma coisa. Não é obrigado que seja mais sempre, como eu botei na outra e nessa. Aqui pode ser menos. Não importa. Eu uso o sinal que tem na operação, né? Aqui eu faço mais o quê? 2 elevado a x vezes 2 ao cubo. Novamente mais 2 elevado a x vezes 2 à quarta. Que é igual a 224. Substituição por y. Vamos nós. Y aqui. 2 ao quadrado, 4. Vou resolver nas potências logo. Y novamente. Vezes 2 ao cubo dá 8. Mais y, 2 à quarta dá 16. Beleza? Que é igual a 224. Tranquilo? Vou ver se é 224 mesmo. É isso mesmo. Olha aqui, ó. Produto. Primeiro eu fiz as potências, separei e tal. Agora eu vou 4 vezes y.
4y, 8 vezes y, 8y, 16 vezes y, 16y, que é igual a 224. Estamos trabalhando para resolver a auxiliar. 8 e 4, 12, com 16, 28. 28y é igual a 224. É igual a 224 dividido por 28. Aqui y é igual, ó, 8 vezes 8, 64 a 6, 16, 22. Y é igual a 8, essa divisão aí, ó. Pronto. Se eu sei que y é 8, volto lá para o início da substituição aqui e vou determinar o valor de x. Como? 2 elevado a x foi igual a y. 2 elevado a x é igual a 8, que é o valor de y encontrado. Beleza? E na sequência eu digo que 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Cortei. X é igual a 3. Aí. Certo? Então nós tivemos, ó, no primeiro caso, um resultado 2, ali 3. Pode até dar 2, 5. O valor independe. O problema é seguir a técnica de resolver as equações exponenciais com artifício. Beleza? Agora, há casos dessas exponenciais com artifício que tem no formato dela, faculta a você usar uma outra, acrescentar mais uma fórmula, mais uma maneira de resolver, além das que foi falada aqui. Além de substituir, de separar, de fazer potência e tudo, ela pode ocorrer na armação, você percebe logo a diferença. Eu vou fazer um aqui para você ver o que é que muda, o que é que acrescenta a regra dessas que eu fiz anteriores. Quer ver? Você vai ver aqui o exemplo. Ó, 3 elevado a 2x menos 28 vezes 3 elevado a x mais 27 igual a zero. Uma coisa é certa, toda vez que vocês observaram a equação igualada a zero, é certeza que vai dar Bhaskara. Mas não tenha dúvida. Por quê? Ou no mínimo uma equação incompleta do segundo grau. Mas é certeza. Porque toda equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta, faltando B ou C, ela dá Bhaskara. Ou ela dá a equação do segundo grau. Tem que usar a fórmula das equações de segundo grau. E vocês sabem, nós temos o quê? Numa equação de segundo grau, quantas fórmulas nós temos para resolver?